Eu fico lembrando, quando eu leio essa passagem, desse homem que ele vivia nos sepulcros na cidade de Gadara. E ele estava sem a sua consciência normal. E Jesus atravessa o lago para o outro lado e encontra esse homem possesso com uma legião de espíritos malignos. E quando esse homem se aproxima de Jesus, possesso com esses demônios, então o demônio brada: olha, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Já veio nos atormentar antes do tempo. E Jesus, ele interroga essa legião e ele fala para Jesus que o nome dele era Legião, porque eram muitos. E eles rogaram a Jesus que Jesus mandasse, já que nos expulsa, então manda a gente ir para aquela manada de porcos, porque havia uma manada de porcos naquele lugar. E homens cuidando de porcos ali. Então Jesus permitiu que eles fossem, porque não era o tempo do demônio ir para o inferno ainda. Então eles foram para a manada de porcos, e esses porcos se precipitaram no barranco. E os homens que cuidavam dos porcos, eles saíram e foram contar para todo mundo o que havia acontecido. E quando eles chegaram, eles se admiraram ao ver aquele homem que era possesso, aquele homem que estava vivendo uma vida com a mente atordoada, no reino da escuridão, no reino das trevas, não conseguia enxergar a luz, não conseguia ver a vida, não conseguia ter domínio do seu corpo, dos seus pensamentos. Ele não conseguia viver a vida porque vivia no mundo das trevas. Vivia dominado pelo mundo das trevas, vivia na escuridão. Ele vivia lá e prendiam esse homem com grilhões, com tudo, e esse homem não ficava preso. Andava dentro dos sepulcros, ou seja, dos cemitérios. E eles se admiraram, ficaram com medo de ver esse homem sentado aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ele estava aos pés de Jesus em sã consciência. Já não estava mais possesso, já estava liberto, já estava livre, em sã consciência. E é uma coisa muito interessante, porque você já viu alguém que você todo dia vê aquela pessoa naquela situação, e da noite para o dia, como passe de mágica, você vê aquela pessoa mudada? Não, é ela? Não é ela. Eu vi esse cara ontem ali, pedindo esmola, jogado lá, comendo lixo. Eu vi esse cara doido. Eu vi esse cara maluco. Não é ele não. Não. Eu já passei por isso. E uma semana eu vi uma pessoa, e na outra semana eu vi a pessoa diferente. E eu cortar o cabelo, ficar todo limpinho, bonitinho, arrumado, como diz as meninas, essa gatinho, né? E eu dizer: não é ele não é. Lá no Tempo da Nação, eu morava lá e tinha um rapaz chamado André, né? Ele andava perambulando pela rua e ele tinha que tomar o remédio dele, senão ele ficava à toa, doidão mesmo, cabelo grandão, dormia numa casa abandonada. E passou uns dias, né? Um dia eu olhei para ele, ele estava todo vestido, todo arrumado, todo limpo, conversando com a gente. Aí eu fiquei assim: rapaz. Aí eu fui ver, né? Porque cuidaram dele, levaram para casa, cuidaram dele. E assim, ele tomou o remédio, e acabou de tomar o remédio, o cara voltou ao normal. Ele voltou ao normal. E assim, eu já vi também pessoas que eu conheci. E eu vi a pessoa que... Já conheci muitas pessoas que eu vi roubando, eu vi fazendo miséria. E um tempo depois eu vi essa pessoa pregando o evangelho, mudada, transformada. Houve uma transformação de vida. A consciência da pessoa voltou ao normal. Eu tinha um amigo, Fábio, que ele era obreiro da igreja que eu congregava. E um dia ele ficou em coma. Ele teve um problema e ficou em coma. E eu vi ele em cima de uma cama em coma por vários meses. E passou uns dias assim, um dia ele acordou, voltou ao normal. Então a gente ficou admirado, porque não é ele que estava ali daquele jeito, não é ele que estava assim. Ou seja, as pessoas ficaram assim assustadas com o que aconteceu, porque não é comum isso acontecer. Naquele tempo isso não era comum, porque aquelas pessoas que estavam ali em Gadara, aquelas pessoas que estavam em Zezara ali, naquela cidade chamada Gadara também, aquelas pessoas que estavam ali, eles estavam acostumados a ver um homem louco,
que prendia nas correntes, um homem que estava lá, que ele vivia dentro dos cemitérios, que ninguém conseguia deter ele, ele não andava mais em casa, não dormia em casa, não vestia roupa, sem a consciência normal, louco, varrido. E eles tentavam prender ele, amarrar, tentavam cuidar dele e não conseguia. Então Jesus chega lá, e Jesus pega esse homem, e Jesus pega e expulsa a legião de espíritos malignos que havia aprisionado esse homem por muito tempo. Então esse homem volta ao normal. Aí os homens que viram os porcos se precipitarem no abismo, no barranco, saíram correndo, chamaram, falaram: olha, teve um homem lá que fez isso com fulano. E quando todo mundo veio ver, o homem estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em sã consciência, ou seja, normal, curado, transformado, liberto, transportado da escuridão para a luz, tirado das trevas para a santidade. Aí a transformação assustou as pessoas. Então o povo daquele lugar que não estava acostumado a ver isso, expulsaram Jesus dali, mandaram Jesus embora. Mas o interessante é que o homem que foi liberto, ele fala: mestre, me leva com o Senhor. Ou seja, primeiro ele estava aos pés de Jesus, ou seja, à disposição de Cristo quando foi liberto. Ou seja, toda pessoa quando é liberta, ele fica à disposição de Jesus. À disposição. Toda pessoa quando é liberta, ela tem sã consciência. Ela não é mais dominada por ninguém a não ser pelo poder de Deus. Ela tem a mente limpa, pura. Ela está consciente. Toda pessoa liberta, ela é consciente. Aquele homem ficou consciente. Toda pessoa liberta, ela serve de testemunho. Porque quem vê as pessoas libertas, elas também olham e elas admiram ou se assustam. Mas a pessoa, ela vê o milagre que foi feito através daquela pessoa. É notório, é visível. A pessoa olha e vê: ah, não era ele, não era essa pessoa que estava aí desse jeito, não era o ex-ladrão, não era o assassino, não era o estuprador que estava ali, não era o alcoólatra que estava jogado ali na esquina, caído, não era o pedinte, o mendigo, não era ele que estava ali. E porque essa pessoa agora está normal, as pessoas se assustam. Não estou acreditando no que eu estou vendo. Serve de testemunho. A pessoa liberta, ela serve de testemunho. Mas Jesus fala algo inusitado. Algo inusitado. E o homem a quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus mandou embora dizendo, olha, versículo 39, volte para casa. Por que Jesus mandou que ele não voltar para casa? Porque Jesus queria restituir. Aquele homem pertencia a uma família. Aquele homem pertencia a alguém. Aquele homem talvez seria um pai de família, um filho, um irmão de alguém. Ninguém nasce só, ninguém está só. As pessoas da nossa casa, da nossa família, que vivem ao nosso redor, precisam ver o que aconteceu com a gente. As pessoas precisam aproveitar agora a nova fase da nossa vida. Elas precisam olhar para a gente e desfrutar daquilo que elas não desfrutaram, porque eu creio que a mãe, a mulher, os irmãos daquele homem passaram a vida inteira sofrendo com ele, vendo ele sofrer. E Jesus queria que ele mostrasse o que Deus fez com ele. Jesus, volte para casa e conte o que Deus fez. Volta, meu filho, vai lá e mostra para todo mundo na sua casa, na sua terra, na sua cidade, o que Deus fez com você. Todo liberto, ele fala do amor de Cristo, do que Cristo fez com ele. Todo liberto, ele testifica do Filho que libertou ele. Todo liberto, ele conta a sua experiência. Todo liberto, ele mostra para o mundo quem ele era e agora quem ele é.
Todo liberto por Jesus, ele glorifica ao Pai. Todo liberto tem uma missão. Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus mandou esse homem praticar o ide, porque todo liberto fala do amor de Deus para as pessoas que estão sofrendo também. Todo liberto se torna um libertador. Um libertador. Todo liberto faz isso. Jesus diz: olha, vai lá e conte o que Deus fez por você. Vai lá, conta. E o homem foi para onde? Pela cidade, contando o que Jesus já tinha feito por quem? Por ele. Ele assim obedeceu e foi. Ele assim obedeceu e foi. Assim como aquele povo rejeitaram Jesus com medo dos milagres que Jesus havia feito, do milagre, e mandaram Jesus embora, muita gente manda Jesus embora. Muita gente vai mandar Jesus embora porque curou alguém. Lembra de Paulo? Paulo ia passando e um espírito de uma mulher adivinha, um espírito que estava numa mulher adivinha. Quando Paulo passava, aí o espírito gritava: lá vai o homem de Deus, olha o homem de Deus. E Paulo passava e o espírito de Paulo estava se incomodando com isso. E novamente Paulo passava e ele novamente ele insistia gritando: olha o homem de Deus. Um dia Paulo se chateou e disse assim: sai dele, espírito maligno. E o espírito saiu e a mulher que era adivinha parou de adivinhar, perdeu os dons de adivinhação. Foi liberta, foi transformada. Paulo pagou um preço caro. Pegaram Paulo, prenderam Paulo, bateram em Paulo, quebraram Paulo na madeira, como diz o povo, desceram o sarrafo de Paulo. Por quê? O povo se espantou, perdeu os lucros com o poder de Deus. Muita gente explora o seu sofrimento, mas quando Jesus liberta, eles se espantam. Eles ficam com raiva e mandam Jesus embora daquele lugar. Mas sabe o que fica lá? Sabe quem é que fica lá? O testemunho. Fica você liberto para mostrar para todo mundo que Deus é Deus. Fica você que outrora roubava, não rouba mais, para mostrar para todo mundo que Deus transformou você. Fica você que se prostituía, viu? E agora não se prostitui mais, para mostrar para todo mundo o que Deus fez na vida. Fica a pessoa que era paralítico, que agora anda, para todo mundo ver que Jesus curou a paralisia. Fica você que outrora era doente mental, todo processo por espíritos imundos, que hoje é liberto e prega a palavra de Deus para todo mundo ver o que Deus fez por você. Eles podem expulsar Jesus, mas Jesus deixa a testemunha dele naquele lugar, pregando a palavra. Você é a testemunha de Jesus. Você é a testemunha viva da libertação. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 14, verso 13 e 14. Ele libertou você para contar testemunho, para falar do amor, em sã consciência, vestidos da santidade. Em sã consciências, vestido da santidade, como diz o texto. O homem estava lá, olha, vestido e no que? E no seu perfeito juízo. Ele estava vestido, olha, e no seu perfeito juízo, aos pés de Jesus. E é assim que você está hoje, liberto, transformado, vestidos da santidade e com a consciência limpa, longe do pecado, aos pés de Jesus, e sendo convocado para anunciar o evangelho, sendo convocado para falar do amor de Deus, sendo convocado para dizer para todo mundo o que Deus fez com você, para dizer para todo mundo: Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me tirou da situação que eu vivia, e hoje eu sou livre, porque está escrito: se o Filho de Deus me libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu sou livre, você é livre, porque Jesus libertou você, como libertou esse homem. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração.
Jesus te deu uma missão. Conta para todo mundo o que Jesus fez. Mudou a sua vida. Transformou a sua vida. Eles podem expulsar Jesus do lugar, mas não pode expulsar o testemunho que Jesus deixou ali. Não pode calar o milagre que Jesus fez. Amém? Vamos orar.